respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Sextou, gente, sextou com novidades aqui no programa, nas sextas-feiras, de forma tradicional, aqui no Tá na Pauta, gente, sempre tem assuntos comportamentais, né? O dia do comportamento, da psique, da alma humana, e não raro temos psicólogos, né, que são os nossos convidados. E a gente encerrou um ciclo com os convidados anteriores, em função das suas agendas, a vida que segue, tá tudo certo, e tivemos a grata e feliz, né, possibilidade de trazer ela de volta, né? Fomos lá capitanear a Ana Luísa Luiz, nossa psicóloga clínica, enfim, palestrante, mil coisas, que está aqui comigo hoje. Ana, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Beverly. Uma alegria poder estar de volta e relembrando aqueles tempos que era pelo telefone, pelo vídeo, presencial, pandemia e agora ao Que vivo juntas, loucura. né? Sempre uma alegria. Também te receber aqui é uma alegria. A Ana, ela eu poderia, assim, falar mil coisas dela, mas hoje, como é a nossa reconexão, né, aqui no programa, eu vou focar muito na Ana como ela tá hoje, né, porque a gente vai se transmutando, né, Ana. Eu lembro que lá naquele período, anos atrás, quando você participou aqui nos programas, nas Uhum, entrevistas, era um outro momento, a gente também era uma outra pessoa. E hoje uhum, eu sei que a tua vida mudou um pouquinho, né, a rotina mudou um pouquinho, uhum. então, vamos falar um pouquinho quem é a Ana hoje? A Ana pela Ana? A Ana pela Ana, mais leve, mais tranquila, numa outra fase da vida, com atendendo online, que era uma coisa que a gente nem falava há 5, Não se 6 imaginava, anos né. atrás. Então, atendendo online pacientes de vários lugares aí, Brasil e fora, atendendo no consultório de uma forma mais leve, né, tendo tempo para fazer outras coisas que a vida também exige, cuidar da saúde, cuidar do corpo, cuidar da mente. Então, muito mais leve, com 2 cachorros de estimação, né, meus pets queridos, meus filhinhos. Então, é realmente uma outra fase. Filhos crescidos. Filhos crescidos, estudando, quase se formando, então o tempo para as flores, para as rosas, para o jardim, para cuidar mais da alimentação, uma outra fase realmente da vida. Que interessante. E que bom a gente poder se reencontrar, né, em novas fases. Uhum, Eu sempre lembro disso, Ana, quando eu, por exemplo, tenho pessoas amigas queridas que fazem anos que eu não vejo, às vezes até da infância, né, que aliás é uhum, uma coisa cada vez mais rara, né. Talvez a sim, nossa geração tenha ainda amigos da infância que a gente se reencontra. uhum, Talvez os nossos filhos não terão essa facilidade como nós temos, não por uma questão de que uhum, não tenham amigos, mas a sim, vida ficou muito mais globalizada. As pessoas vão para outro lugar, outro lado do planeta uhum, viver. Então, essa uhum, amizade que a gente tem o privilégio de encontrar lá na padaria, na fila do consultório médico, uhum, sei lá. Talvez, não quero dizer que sim nem que não, mas a gente uhum, percebe que já não é igual ao que uhum, nós tivemos, porque a gente sim. ficou mais fincado na nossa terra, né, Ana? Uhum. E até, nos encontros reais, né, presenciais. Hum, Eu vejo que sim, quem entrou já na vida com toda essa tecnologia de vídeo, videochamada, eu acredito que ela aproximou, ela facilitou esse encontro, essa conexão, que também é uma boa conexão, mas o ao vivo, o olho no olho, o não precisar pensar no que eu vou estar falando, porque eu estou contigo aqui na minha frente, realmente é diferente, total, total. muito São diferente. mecanismos diferentes. Sim. Aliás, pensando, né, na vida como ela é hoje, para qualquer pessoa, independente de sua faixa Uhum, etária e aquilo que vai ser o futuro, tem coisas, Ana, que a gente não venceu, né? A gente tem uma série de coisas que já estão acontecendo, que são novas, que são coisas do futuro, e uma série de uhum. coisas que são bem do passado, mas que parece que a gente não aprendeu a lição. Então a gente vai pegar uma dessas. Tem o Léo Sasaki, eu gosto muito de escutar ele na internet. Tem muita Uhum. gente na internet boa também. Internet não é Sim, instrumento
só de coisa ruim, né. E o Léo é uma pessoa que trabalha com terapias e etcétera, ele é Uhum. psicólogo de formação, e ele traz luz sobre alguns temas, assim, eu gosto da ponderação dele. E ele fez uma provocação sobre essa coisa da zona de conforto e a estagnação, se tem Uhum. diferença entre uma coisa e outra. Vou pontuar aqui, Tá. Ana, a gente sempre diz assim: "Ah, tem que sair da zona de conforto". Quem diz isso? Normalmente líderes, chefe, gestor, coach, mentor, sai da zona de conforto, a vida acontece fora da zona de conforto. Uhum. E aí tem uma galera, né, nós, por exemplo, que olhamos para isso, assim, com cara de espanto, queixo caído e diz: "Tá, mas cadê a zona de conforto que eu nunca tive, né? Onde que Uhum. tá? Eu nunca tive, nunca vivi". Nós e o Zeca Pagodinho, nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar, Ouço né, falar. ouço falar. Então, ficou essa ideia, parece que num Uhum. ruído entre, há uma mensagem que se quer passar e que tem um certo sentido, mas de um outro lado, uma ideia de que zona de conforto é ruim. E não é Uhum. necessariamente ruim, ela também tem o seu lugar, que é um lugar de conhecimento e etcétera. Mas aí vem o Léo e bota uma outra palavrinha, estagnação. A gente vai Uhum. escutar esse áudio junto, agora eu vou pedir sim Uhum. para Ana escutar junto aqui Tá. com a gente, da audiência, porque é ele que vai nos nortear a essa reflexão junto aqui com a Ana, junto com a audiência. E quem quiser participar, é só chegar pelo WhatsApp, tá bom? É 999530616, escreve ou manda áudio por ali. Pelo telefone 32209400 ou então escreve direto na live, lá no Facebook, facebook.com/, Rede Tua Rádio. Vem o Léo então com a sua manifestação sobre o assunto. Conforto parte de uma confusão. A ideia de que conforto e estagnação são a mesma coisa e não são. A zona de conforto é, antes de tudo, o território que você conhece, onde consegue prever minimamente o que vai acontecer, entende as regras e sabe como agir. Ela pode sim virar um problema, quando você usa o conhecido para evitar qualquer risco, quando permanece numa relação, um trabalho ou numa vida que já não faz sentido apenas porque sabe sobreviver ali, quando chama de paz aquilo que na verdade é medo de mudar. Mas conforto também pode ser base. É muito mais fácil experimentar, criar, aprender e correr riscos quando você tem algum lugar interno ou externo para onde voltar. Tem gente que não passou a vida acomodada, passou a vida em alerta, tentando resolver urgências, evitar conflitos, sustentar todo mundo e se adaptar a ambientes imprevisíveis. Para essa pessoa, talvez o próximo passo não seja buscar mais desconforto, talvez seja construir estabilidade suficiente para finalmente conseguir escolher em vez de apenas reagir. O crescimento não acontece porque você sofreu demais. Acontece quando existe desafio suficiente para ampliar você, sem desorganização suficiente para impedir qualquer movimento. Por isso, a pergunta não deveria ser apenas como eu saio da minha zona de conforto. Talvez seja, esse conforto está me dando sustentação ou está sendo usado como esconderijo. Porque você não precisa viver desconfortável para crescer. Precisa de segurança suficiente para se arriscar e de coragem suficiente para não transformar essa segurança em prisão. Eu achei sensacional a ponderação dele, Ana, e tu? Sim, eu acho que ele destaca umas palavras que fazem a gente refletir mesmo, né. Porque se eu pensar que bom, se eu estou numa zona de conforto e no geral da minha vida aquilo está bom, por que eu vou sair? O que vai me Uhum. fazer sair desse lugar e ir para um outro desconhecido? Sim. Ao mesmo tempo, se eu pensar em estagnação, vem bem aquela ideia de parei. Parei, estacionei e não vou nem ficar confortável e também não quero nem ficar desconfortável. Literalmente eu parei. E o que faz será para a gente sair disso? Então, se eu pensar que, lógico, vai ter momentos na vida, e aí eu acho que essa questão das fases da vida, que a gente vai estar fazendo muitas coisas e vai querer cada vez mais e não vai ficar no conforto. Mas vai ter outros momentos que o conforto vai fazer bem, eu vou me Uhum. sentir bem, eu estou em paz com essa situação. Uhum. Agora, às vezes eu tenho que ter alguém que me diga, talvez: "Olha, te mexe, te movimenta, o que tu não está fazendo, o que tu poderia estar fazendo?". E aí eu acho que acende esse incômodo que faz talvez a pessoa: "Ok, vou me movimentar, vou sair dessa situação". E também a forma, né, como a gente vai vivendo. Tem pessoas que elas seguem um caminho na sua vida e dali elas não saem. Elas aprenderam isso, elas aprenderam com as suas experiências que ficar ali naquele caminho é o melhor, é o mais seguro, é o Uhum. mais tranquilo e seguem.
E Uhum. aí eu poderia perguntar: "Tá, mas elas não se incomodam? Elas só estão no conforto?" "Não, mas elas não estão estagnadas", que daí é esse oposto. Então, por que que eu não posso ficar onde eu estou? Por que que eu tenho sempre que estar em movimento? E hoje, eu acho que toda essa ao redor da gente o tempo inteiro nos estimulando, fazendo o que a gente tem que fazer. Então, tu tem que cuidar da alimentação, tu tem que cuidar do corpo, tu tem que cuidar da carreira, tu tem que fazer cursos. Nossa, eu não dou conta de todos os cursos que eu tenho para fazer, de todas as séries que eu gostaria de assistir. Ai, de todos os lugares que eu tenho para ir. Nossa, quantos lugares para conhecer. Calma, precisa respirar. Ainda tu pode tirar o fone, a Tá, gente não vai mais usar para ficar mais confortável tá. também. Tem muita coisa que tu traz aqui, Ana, que são nossa, daria cada uma delas daria pra gente fazer um programa Sim. específico, né. Mas essa ideia de estar em movimento como uma obrigatoriedade da vida, Uhum. é que ela vem embutida no nosso pacote civilizatório atual Uhum. como uma regra para o sucesso, não uma regra para a vida. Para você Uhum. se desenvolver, para você encontrar felici não, Uhum. ela vem como uma regra para o sucesso. E o Uhum. sucesso na contemporaneidade está atrelado estritamente na questão de quanto dinheiro eu tenho. Uhum. Quantos bens, né, o meu patrimônio. Então, nada é dentro, tudo é fora, né. Então Uhum. esse "é fora" faz com que a gente parece que está sempre chacoalhando as melancias para fora, para tentar encontrar esse lugar que a gente não encontra nunca, Uhum. mas dentro a gente não encontrou aquilo que ele chamou de segurança, né. Uhum. Coragem com segurança, Aham. lá o Léo Sasaki do áudio que a gente escutou. Então eu Uhum. queria voltar 2 casinhas, porque, assim, Tá. tem vários pensadores que na história Uhum. falam que a vida é movimento, mas é que é um movimento diferente. Eu lembro que Uhum. Aristóteles falou, se eu não me engano, a frase, até vou tentar buscar aqui. A Tá, internet me trouxe, não sei se é exatamente essa frase, mas tá. a vida está no movimento, né? Uhum. Aristóteles é discípulo de Platão, então é um conhecimento que se começa estruturado lá em Platão, mas depois lá no decorrer da história, tem vários outros pensamentos que falam no elan da vida, né, que o elan seria esse movimento que é um movimento não material, né, como se fosse, por exemplo, o vento. O vento que está fora da gente, não é a gente, ele se Uhum. conecta com a gente de alguma coisa e ele também está em movimento, né, que quando não está em movimento, a gente ele não é vento, né, ele Uhum. ele só existe, só é Uhum. vento quando o ar está em movimento, senão ele é Sim, só o ar, né. sim. Então o vento é o ar em movimento. O Hobbes também falou sobre a questão, né, de que a vida precisa de movimento, mas todos eles, todos em vários momentos históricos, cada um no seu tempo, Uhum. falavam de um movimento que é um movimento a partir do interior, não Uhum. do exterior, né? É o que Uhum. eu consigo dentro de mim, com as minhas Uhum. potencialidades, com as minhas ferramentas interiores, Uhum. me colocar em movimento. E aí, vou dar exemplo claro do que a Beverly Maluca está dizendo, né? Tá. O que eu quero dizer com isso? A gente pode estar em movimento lendo um livro. Sim. Mas lendo um livro de verdade, não passando as folhas. Uhum. "Ah, mas eu gosto de passar as folhas e olhar as figurinhas". Ok, se você estiver atento às figurinhas, contemplando, observando, degustando, é um movimento. A tua cabeça está em Uhum. movimento, teu coração Uhum. está em movimento, teus sistemas estão em movimento. Quando eu estou amando alguém profundamente, Ana, isso é movimento puro. Nossa. Movimento puro. Quando eu amo profundamente Uhum. alguém, meu marido, meu namorado, meu filho, minha filha, meu pet. Meu pet. Tô amando, isso é movimento. Então Uhum. então veja como o movimento em si, ele não Uhum. necessariamente é um deslocamento. Pode ser um Uhum. deslocamento na metáfora, na Uhum. alegoria, porque se eu leio um livro e eu vou lá para a África junto com a personagem do livro, eu me desloquei, Uhum. só não fisicamente. Sim. Então, o que eu tô querendo trazer com isso? Que talvez sim, talvez a gente precisa estar mais em movimento, porque estagnação é o contrário de movimento, Uhum. é ficar parado. E aí não é só uma questão de ficar parado fisicamente. Talvez, hoje, a estagnação maior seja essa, nos nossos interiores, né. É, porque nós ficamos nessa ânsia, né, de nos encher das coisas. Mas o que que vamos pegar aquele momento, assim, antes de dormir, né, o que que faz sentido? O que que fez sentido ali naquele dia intenso, cheio de coisas? Quer dizer, Uhum, é como você está se sentindo. É uhum, tristeza? É alegria? É satisfação? Opa, fiz tudo que o meu dia precisava ser feito e me senti bem com aquilo.
Então eu vejo que É que é nem limpar a casa, né. exato. Depois que tu limpa a casa, nossa, tu sabe que 2 minutos depois vai estar sujo de novo, Sim, né. Mas sim. que satisfação. Sim, eu acho que existe o monstrinho que coloca toda a poeira, toda a sujeira de volta, assim, só para provocar em nós um descontentamento. É de propósito, De né. propósito, ele não fica quieto. Então, sim, eu vejo que esse aprofundamento de si mesmo, né, de poder pensar o quem eu sou, o que que eu quero, a partir de mim, e não daquilo que eu estou consumindo, né, não daquilo que vem Uhum, de fora. uhum. Porque esse é o grande desafio, né? Como é que eu estou em movimento comigo mesma? Então vamos colocar para o indivíduo, né? Como é que eu estou em movimento comigo mesmo? Como é que eu me cuido? Como é que eu me abasteço? Que coisas que fazem sentido para mim e que eu coloco elas no meu dia a dia? E é tudo, né? Como é que eu trato o outro? Como é que eu me trato? Como é que eu me cuido? Né? Quem eu sou também vamos ampliando os núcleos, né? Quem eu sou na minha família, quem eu sou na minha comunidade, no meu bairro, na minha cidade, que ações minhas também me colocam nesse movimento, não só em direção a mim, mas também em direção ao outro. Então, se a gente começa a olhar, deve ser muito triste alguém estagnado. Deve ser Uhum. muito sofrimento Aí alguém agora eu te estagnado. pergunto, Ah, Ana, nessa linha de raciocínio que tu tá. traz, é muito triste, eu também penso que deve ser Uhum, triste, né. sim. Mas por outro lado, eu fico me perguntando assim, como é que a gente sabe se a gente está ou não estagnado? Quais são os, sei lá, sintomas, indicadores de que a gente está ou não, porque assim, é muito fácil, eu adoro aquela frase assim: Hum, "Ai, tem muita gente com esse problema, tem muita gente uhum. mal-humorada, tem muita gente que é preguiçosa, tem mui". Parece que sempre esse muita gente é alguém que não é nós, né. Ah, sim. É o outro, Sim, sempre é o sim. outro, né, nunca é Sim. nós. E às vezes, Ana, somos nós. Às vezes a gente diz assim: "Nossa, tem muita gente que complica a vida dos outros", e às vezes o complicador somos eu sou essa pessoa, né. Então como é que a gente faz para saber, eu tô vivendo uma vida, porque assim, períodos de estagnação fazem Uhum. parte também, vamos normalizar, né. Ah, eu Sim. tô exausto, tô cansado, Uhum. cansada, tô no meu limite, tô estressada, precisa parar, Sim, tem que respeitar, para, se para. fica estagnado um período. Uhum. Quanto esse período, bom, aí também é discutível, né, mas é um período. Sim. Agora, a gente ficar muito tempo estagnado e talvez achar que está fazendo alguma coisa, porque é isso, né, talvez a pessoa Uhum. esteja caminhando para cá, caminhando, sabe o cachorrinho em roda do rabo? Uhum. Ele tá em movimento, só que ele tá no movimento no mesmo lugar. Uhum. E daria para dizer que o cachorro, que corre atrás do próprio rabo tá estagnado, Sim, embora esteja em movimento. sim. Eu penso que acho que essa estagnação, eu acho que ela vem quando a pessoa, e essa pessoa também, claro, pode ser eu, pode ser tu, ela começa a ficar numa rotina e ela percebe, porque a gente percebe, né? Quer dizer, eu fico numa rotina e eu não saio daquilo. Eu não me movimento em direção a nada. É quase como se eu fosse seguir um script diário. Uhum. Ah, mas e não tem pausa nesse script? Não tem um lugar que está aberto, que tem um espaço para eu colocar alguma coisa? Seja ela qual coisa for. Uhum. Então, eu vejo que também tem esse tempo que sim, que pode ser um intervalo, né, entre um novo movimento, né, se a gente pensar nessa questão de períodos. Sim, como é que eu sinto que eu estou estagnada? Bom, eu estou fazendo sempre do mesmo jeito todas as coisas que eu sempre fiz? Há quanto tempo eu estou fazendo essas mesmas coisas e não estou tendo resultados diferentes? Porque eu poderia até pensar em resultados diferentes, Uhum. em descomplicar algo. Uhum. Mas e se eu não faço isso? Se eu não me dou conta disso? Quer dizer, que outros fatores também interferem para que eu esteja estagnada. Uhum. E aí não cabe aqui fazer, claro, nenhum tipo de diagnóstico nem nada, não é esse o objetivo, mas é isso, essa reflexão, Uhum. né? Porque é a reflexão eu comigo. Ninguém Uhum. está me olhando, e aí vem aquela, o que que eu faço quando eu estou sozinha? Né? O que Uhum. que eu penso a respeito de mim, da minha vida, quando eu estou sozinha?
Tu sabe, Ana, agora te ouvindo falar, eu lembrei de uma série que eu assisti, e sabe aquelas séries que tu termina e diz assim: eu tenho que parar para refletir um pouquinho. Eu não sei o Uhum. que que eu tô sentindo, mas era um desconforto que eu senti. Vou rapidamente Tá. sintetizar, que me lembrou muito o que tu falou. Era uma personagem, né? Na verdade, era Uhum. um casal romântico, né? Tá. Dentro de uma série, que a proposta deles eram, eles vinham, né, jovens, de famílias bem desestruturadas. Ele, Tá. os pais morreram num acidente e o irmão mais novo ficou sequelado, ficou com uma perna que ia ser uma sequela para o resto da vida, ele ia ficar limitado. Uhum. E eles 2 jovens, ele terminando o ensino médio, o irmão mais jovem ainda, não tão criança, mas um pouco mais jovem, e sobrou para eles ir para o interior, viver com os avós que já eram pessoas velhas, cuidar deles. E aí esse que era mais velho precisava estudar muito, porque parece que caiu aquele peso, e agora eu sou o chefe dessa família. A Uhum. mim vai ficar todo o peso de cuidar de um irmão que vai ser deficiente para o resto da vida, Uhum. e dos avós, então eu tenho que produzir. E ele era muito bom em notas. E uma moça que a mãe foi embora e o pai que cuidava dela era uma pessoa que teve um processo de depressão muito profundo, ele tentou suicídio, então a menina Uhum. também no ensino médio, ela precisava ficar sempre em alerta, não podia sair de roda do pai, porque em qualquer momento ele poderia tentar de novo o suicídio, naquela Sim. fase em que a gente ainda não está formado, na adolescência, a gente ainda não é Uhum. um adulto, não é Sim. mais criança, mas não é um adulto, né? Uhum. E aí os 2 se conhecem, se apaixonam naquela época e fazem planos, né, e vão para a vida, vão estudar, vão fazer faculdade, etcétera. Resumo da ópera, ele faz todo um caminho de conquistar a faculdade que ele queria, Uhum. de estudar para engenharia, de ter o emprego dos sonhos na engenharia, de poder ter carreira fora do país de origem Uhum. dele, etcétera. E ela vai para a hotelaria, que era o que ela conhecia, e tenta viver o melhor que ela pode também dentro do ramo da hotelaria, eles Uhum. acabam se desconectando, anos depois se encontram, e neste encontro, o rapaz, ele faz o caminho inverso. Ele fez todo aquele caminho de sucesso profissional para entender que o que ele queria era uma vida calma, Uhum. uma vida pacífica, e vai Uhum. ser operador de trem, de metrô. Uhum. Né? Olha só, um engenheiro com Aham. sucesso decide fazer trabalho de metrô, que é uma profissão relativamente menos complicada do que ele Uhum. tinha, uma profissão que outras pessoas mais, entre aspas, comuns no processo de inteligência ou de Uhum. estudo poderiam fazer, e nas Uhum. horas vagas ele faz molduras para quadro, marcenaria, Tá. basicamente isso. Não casou, decidiu não casar, porque ele tinha que cuidar da família na cabeça dele. E Uhum. aí tem toda aquela discussão: eu tenho que fazer isso, eu não tenho que fazer isso, né? Uhum. E no final ele fica nessa vida, ele escolhe essa vida de Uhum. ser operador de trem, de ficar perto dos avós, de ser esse Uhum. suporte. E o que eu Uhum. quero dizer com isso? O que que é estar estagnado e o que que é uma vida tranquila? Às vezes, Ana, a Uhum. gente, escolhe uma rotina, que é o que você falou, né, Uhum. todos os dias fazer as mesmas coisas e ter um hobby, conversar com pessoas. Então, necessariamente, ter uma rotina não significa que você possa estar estagnado. Ah, ele Uhum. poderia crescer mais, que era a pergunta, né, ele Sim. poderia ter um futuro muito mais, Uhum. digamos assim, dirigente, se desenvolver muito Uhum. mais, mas ele escolheu que não, para ele estava bom. Sim. Nessa vida, para ele estava bom isso. Uhum. Não que ele parou, ele continuava conversando com pessoas, ele saía de casa, mas Uhum. foram escolhas. Então, o que eu quero dizer com isso é o nível de felicidade que tu tens, de bem-estar, também é um indicador? É, porque quando a gente pega isso da rotina, né, que eu falava, é o olhar de como eu me sinto diante disso que é a minha rotina. Entendi. Porque aí eu posso colocar: "Bom, eu tenho uma rotina, eu faço aquilo todo dia da mesma forma, do mesmo jeito, mas como eu me sinto?". Uhum. Ah, eu sinto que isso é bom para mim, que eu estou feliz com isso, bom, então é uma situação. Tá. Ah, eu estou fazendo isso, mas eu tenho um incômodo, eu tenho uma uma algo que me diz assim: "Isso aqui não tá bom, isso aqui não", mas eu também não faço nenhum movimento, opa, então sim, eu poderia dizer que eu tenho uma estagnação. Entendi. Vou dar um exemplo, assim, prático. Tá. Tenho um emprego que eu odeio, vou todos os dias odiando trabalhar, reclamando, falando mal, passo a vida falando, mas não saio. Isso Aham. seria estagnação. Exato. Tá, Quer dizer, qual é o movimento que tu tá fazendo para sair desse lugar? entendi. Ah, tu está no conforto? Tu Uhum. está numa zona de conforto? Está estagnado?
Uhum. Não vê perspectiva de sair daquilo, mas não faz nenhum movimento. Talvez neste caso, eu gostei muito da palavra que o autor lá do vídeo Uhum. disse, que eu achei que ele combina melhor com zona de conforto, Ah, que a zona de conforto gera ruído, né? tá. Que era esconderijo. Tô escondido. Aham. Porque estar escondido num esconderijo é diferente de estar num porto seguro. São coisas Sim, bem diferentes, né, bem Ana? diferente. Sim, sim. Eu tenho uma vida que é o meu porto Uhum. seguro. Tá, Ok. ok. Agora eu tô escondido, porque escondido significa que você tá, em stand-by, né. Sim, O e mun o é mundo vai sim, seguindo e você tá parado ali, sim. estagnado, escondido, né. Pois é, e aí esse escondido é o quê? É medo, Uhum, não quero enfrentar desafios, não gosto uhum, de desafios. uhum, Se eu sair daqui, eu terei conflitos, eu uhum, quero ter conflitos. uhum. E aí sim, vem muito do jeitão, né, o modus operandi de cada um. Porque nem todo mundo é do mesmo jeito. E quando a Sim. gente fala, né, e todos nós a gente já ouviu algum dia e diz para os filhos: "Você não é todo mundo", eu acho que essa frase ela é isso, né, você é responsável pelas suas escolhas e também pela consequência das suas escolhas. Se você escolhe ficar escondido, isso também é uma escolha, isso também tem uma consequência. Então não é porque eu estou escondido que eu não tenho nenhuma consequência, ou não é eu sair, me expor, né, ir atrás do que eu também não tenha desafios. O problema é como que eu estou lidando com essas coisas em momentos diferentes da vida. Uhum. Nós vamos dar uma paradinha aqui, porque agora a Hum. gente trouxe um assunto bem interessante, que é, a Ana disse, né, estou disposto a enfrentar desafios. Aqui tem desafios e desafios. Nem Sim. todos os desafios são bons, desejáveis, ou que a gente deva Aham. enfrentá-lo. Tem coisas que a gente coloca no campo dos desafios que são feitos especificamente para serem rompidos só, né? Tem que sair deles, tem coisas que não Sim. vão te desenvolver, só vão te desgastar. Uhum. Então a pergunta não é como é que eu fico nele ali não. Tem coisas que o desafio é diz não, deu, segue, vira a página, Uhum. né. Sim. Bom, é um assunto para daqui um pouquinho. Ana, eu vou te pedir licença, porque eu sei que a gente complica um pouco as coisas aqui, mas é para isso, é para a gente dar aquele nó no cérebro e quem sabe sair transformado, sair da estagnação. 11h33, intervalo, daqui um pouquinho a gente volta com o programa Tá na Pauta especial de hoje, com a presença, né, novidade das sextas-feiras, a presença da psicóloga clínica, a Ana Luísa Luiz. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 11h34. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. 12 graus. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. As campanhas de vacinação são vitais para a saúde pública. As vacinas preservam a saúde da população e mantêm a sociedade saudável e resistente. Elas controlam a disseminação de doenças infecciosas. A vacina protege a sua saúde e evita a doença. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Precisa de um espaço para seu evento, reunião, congresso ou encontro empresarial? O Centro de Convenções do Hotel dos Frades oferece estrutura completa,
localização privilegiada e a tranquilidade que só a Serra Gaúcha proporciona. Um ambiente preparado para receber eventos com profissionalismo e acolhimento. Fale conosco e agende seu evento pelo fone 54 3462 1325. Dia 18 de outubro, participe da tradicional Festa da Gruta, na Terceira Légua. A festa começa às 10 horas com missa e segue com almoço ao meio-dia. No cardápio, sopa de aioline, maionese, risoto, galeto, churrasco e muitas delícias. Ingresso adulto por R$90. Toda a renda será destinada à construção do elevador da Gruta. Garanta seu ingresso com o Milton pelo WhatsApp 99185 4370. A Tua Rádio São Francisco convida você a fazer parte de um projeto que vai muito além da programação da rádio. Nasce o Coração Franciscano, uma iniciativa inspirada na vida e nos ensinamentos de São Francisco de Assis, celebrando os 800 anos de seu legado com mensagens de fraternidade, simplicidade e amor ao próximo. Até outubro, você acompanha transmissões especiais e reflexões diárias na programação da Tua Rádio São Francisco, com conteúdos que inspiram atitudes e mostram que a paz, o respeito e a solidariedade começam em pequenos gestos. O Coração Franciscano é um convite para viver o modo franciscano de ser e levar esperança e fraternidade para toda a comunidade. Acompanhe essa jornada pela Tua Rádio São Francisco. Patrocínio The Cacau Store, Menon, distribuidora atacadista, Roadline, Farmácia São João, Super Apolo, Loja Rio Branco, Comércio de Tecidos e Vita de Bicho Hospital Veterinário. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, de volta. Este é o programa Tá na Pauta. Hoje eu, Beverly Rocha, nossa convidada novidade, a Ana Luísa Luiz. Assuntos de sexta-feira normalmente relacionados à questão do comportamento. A Ana é psicóloga clínica, enfim, né, uma querida. Tá com a gente aqui a partir de hoje, né, às sextas-feiras, no programa Tá na Pauta, para nos ajudar a refletir melhor, com um pouco mais de profundidade, sobre esses temas da vida, né? Coisas do cotidiano. Hoje a gente está fazendo uma reflexão sobre a diferença entre ficar numa zona de conforto ou estar estagnado, né? Com base num vídeo que a gente escutou o áudio do Léo Sasaki, fazendo essa reflexão bem importante, né? Até porque tem uma pecha de que a zona de conforto é uma coisa que algumas pessoas nunca viveram, como se a ideia, né, da zona de conforto fosse esse lugar. Vou dar uma. Eu gosto muito, Ana, para mim, né, na minha cabeça, esses exemplos eles funcionam como imagens. Parece que eu enxergo. Para mim, assim, a ideia da zona de conforto é uma sala bonita, bem equipada, um sofá gostoso, uma TVzinha ligada, um aparelho de som, e a pessoa tá ali com os pezinhos para cima, sentado num sofá. Essa é a minha ideia. Então, não combina, porque essa não é a zona de conforto das pessoas. A zona de conforto das pessoas é pagar boleto, né? É o emprego todos os dias, 8, 10, 12, 14 horas por dia trabalhando. E sim, gente, pasmem, mesmo nessa condição, há zonas de conforto, pensando em áreas de estagnação, né? Que foi o que a gente já explicou no primeiro bloco. Quem não pegou, pode daqui um pouquinho lá no Facebook ou lá no YouTube, que esse programa está sendo gravado e vai estar disponível lá no YouTube também para entender essa explicação da primeira parte, o que é zona de conforto e o que é estagnação. Lá na volta, na virada aqui do programa, a gente falou um pouquinho, Ana, sobre essa questão de esconderijo, né? De estar num esconderijo ou não. A diferença entre um esconderijo e um porto seguro. Então, ok, se você está cansado com os desafios da vida, às vezes, Ana, a gente precisa olhar para esses desafios com lentes diferentes. Lentes diferentes, aplicar lentes diferentes que nos ajudem a entender. Isso é um desafio, porque a palavra desafio é algo que você pode fazer, é possível fazer, é possível superar, por isso que é um desafio, mas que você ainda não está preparado. Você vai ter que passar pelo caminho para conhecê-lo e depois dizer, nossa, foi mais fácil, foi menos fácil, mas desde o início era possível, era um desafio. Você vai colocar os teus talentos, os teus instrumentos para passar por este obstáculo chamado desafio. Ok, a palavra é passar por ele, não ficar eternamente dentro dele, né? Porque ficar eternamente dentro dele é um conflito, aí o nome muda, né, Ana? Não sei se eu tô viajando na maionese. Sim, é que se pensa, até você falando agora, eu fiquei pensando, né?
Desafio, né? Se eu pensar na palavra é uma coisa que ela retira, né? Uhum. Descarte, desafio. Então, e se eu pensar na segunda parte da palavra, que é o fio, aí vem a reflexão aqui também um pouquinho, que é, bom, eu estou sem fio. Uhum. O desafio, ele não é um fio. Uhum. Eu tô sem o quê? Eu tô sem a minha direção, eu não sei o que eu vou encontrar, eu não sei o que me espera, mas eu quero. Ah, você quer o desafio, você está disposto a isso? Bom, então você vai em direção a ele, com os teus recursos. E se tu não tiver os Uhum. recursos, bom, vá buscá-lo, vá atrás. Precisa de ajuda? Peça ajuda, busque ajuda. Não tem o conhecimento? Vá atrás desse conhecimento. Porque parece que quando a gente olha, né? Eu olho o outro tendo um desafio e digo, nossa, como é fácil para ele. É aquilo que eu estou vendo daquela parte que o outro está fazendo, tendo um desafio. Mas eu não sei o processo todo que ele teve para chegar ali. Uhum. Então, claro, se eu penso que o desafio de sair de uma zona de conforto, de sair de algo que eu estou estagnado, é um movimento que, sim, eu preciso querer, mas eu também preciso poder fazer isso naquele momento da vida, porque aí também tem os contextos. Dependendo do contexto, e aí voltando na questão do filme, né? Dentro daquele contexto, aquele rapaz podia simplesmente ir embora. Não, ele Uhum. tinha uma responsabilidade com o irmão mais novo, com os avós. Então, ele pôde ir até um ponto e ele precisou retornar. Então, se a gente olha as pessoas fora do seu contexto, é uma situação, mas a gente está dentro de um contexto, né? Então, como que você vai olhar ou imaginar o que que o outro está passando para fazer aquilo se eu não sei? E aí vem, Uhum. eu acho que todo esse incômodo individual, né? Essa questão de o que que eu quero para mim, que escolha eu quero. Bom, mas eu não posso agora. Ok, então vamos partir disso. Mas se eu olhar para a minha vida e fizer uma projeção dela, né, do que eu gostaria daqui a 5 anos. Uhum. Bom, com aquilo que eu tenho hoje, eu consigo olhar ela para daqui a 5 anos? Ou faltam elementos? Bom, se faltam elementos, o que que eu posso estar preparando ao longo desses 5 anos para que eu chegue lá com esse meu desafio que eu me coloquei? Porque o desafio não precisa ser agora, é imediato. Uhum. Né. Agora, o que que eu fiz para fazer isso? Porque é muito fácil, né, eu cantar a música do "Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim". Então isso, bom, isso me acomoda. Agora Uhum. se eu quero, eu vou fazer perguntas. Quando eu quero? Uhum. Como eu quero? Uhum. O que que eu preciso fazer para isso? O que que eu preciso ter? Eu preciso ter equipamentos? Eu preciso dinheiro? Eu preciso o quê? Então, eu acho que quando a gente começa a olhar que o desafio pode ser algo que sim, que me motiva, que me mobiliza, que me dá energia para eu fazer coisas, eu preciso às vezes saber onde eu quero ir. Uhum. Aliás, nessa série que eu falei, Ah, né, chama-se O Amor que Ilumina. Daqui a pouquinho você hum, vai me perguntar. O Amor que tá. Ilumina é uma série que está na Netflix. O casal de jovens, quando eles eram jovens, eles se Uhum. perguntavam, né, os dois, Aham. quando, com quem e onde Exato. estaremos no futuro. Uhum. E é muito bacana isso, porque é um pouco planejar a vida, porque nós Uhum. todos, Ana, somos assaltados neste tempo com tantas demandas que por vezes não sobra um tempo, Uhum. sobra é uma metáfora, né, porque Uhum. sempre tem tempo para aquilo que é Sim, prioridade pra gente, mas sim. no geral a gente não para e não dedica um tempo para planejar a nossa vida, a gente só vai Uhum. sendo levado, né, a gente vai sendo Isso. levado para cá, para lá, como se fôssemos pessoas numa ventania, o Hum. tempo inteiro jogados para cá, para uma folha ao vento, né, então também tirar esse tempo para planejar, rever, é importante e rever inclusive os próprios desafios. Eu Uhum. encontro algumas pessoas, Ana, na vida, não raro eu também, Uhum. dizendo: "Nossa, eu isso aqui não tá legal. Eu não quero na minha próxima etapa, continuar neste Uhum. lugar", que Uhum. pode ser um lugar, às vezes, de um relacionamento, que pode ser um Uhum. lugar de uma falta de informação, que pode ser um lugar o meu é na zona do não exercício.
Para mim esse é um grande desafio que eu tenho de longa data, já tô abrindo para as pessoas não ficar com ideias equivocadas, né, mas é isso. Por exemplo, eu sempre penso: "Ah, eu vou incluir um exercício na minha vida, eu vou ser mais, hã vou me movimentar mais, vou ser mais ágil, né, para poder caminhar na velhice, para poder ser mais autônoma, né". Só que eu já tô 54, não fiz, daqui um pouquinho 60, não faz. É isso, e isso é um pouco de estagnação, é um desejo que você tem, é uma Uhum. necessidade que você vê para si mesmo, você planeja, mas não consegue nunca colocar em prática, porque as tuas prioridades são outras. Então, neste caso, você está estagnado. Não quer dizer que está estagnado em tudo, né, por exemplo, Uhum. mas é uma coisa que precisa de movimento. Em algum momento essa conta vai vir. E ou você sai da estagnação ou você Uhum. paga o preço. Resumindo a ópera é isso, não tem uma terceira opção, né, Ana? Não, não tem. Eu lembro uma palestra que eu fui de um geriatra e ele dizia assim: "Cuidem dos seus joelhos. Eles são a coisa mais preciosa que vocês têm para ter autonomia e independência no decorrer da vida e da velhice". Então, é importante pensar que sim, vai ter uma hora que essa conta vem, e eu posso dizer por experiência própria que veio através de um susto, é dizer, ou tu vai e faz, e não tem outra opção, não tem outro tempo, é aqui, agora. Resistir durante um tempo, até que essa ideia viesse a se tornar uma ação. E hoje eu posso dizer, eu iniciei. E eu estou olhando para esse desafio do exercício Pra ti como também é um desafio? é, mas é um desafio que eu estou lidando, que eu estou enfrentando Ana, ó, e hashtag tamo juntas. hashtag tamo junto. Vamos lá, Beverly. Semana que vem, vamos lá, vamos ver como é que tá a tua primeira semana de exercício. E aí que tá, né, Beverly? É essa satisfação que a gente também sente, porque assim, sou eu comigo. E aí, no final das contas, é sempre a gente com a gente mesmo. Se a gente não se cuidar em todas as áreas possíveis, o prejuízo é nosso. Então, Uhum. assim, eu comecei, estou fazendo, eh, está sendo prazeroso? Sim, está. Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso, mas eu estou feliz em estar fazendo isso. Isso entrou na minha rotina e isso faz bem. Então, eu acho que é bem exemplo do desafio, né? Mas o desafio veio, eu estava aqui assim, ó, a água estava transbordando, eu quase não podia Tô respirar. me Tô afogando. me afogando. Então, eu acho que isso também acontece na vida, né? Eu acho que em alguns momentos, isso assim, ou vamos voltar um pouco. Nossa, quando a gente tem uma prova e a gente não estudou, corre para estudar na noite anterior, vira a madrugada, para quê? Porque a prova é amanhã. Então, a gente também tem, às vezes, essa procrastinação, né? Esse adiamento de coisas que a gente sabe que precisa, a gente tem essa clareza, mas a gente não vai para ação. É que tem coisas que são mais pontuais, né, Ana, e outras Sim, que são sim. mais base da vida. Talvez também a Uhum. gente precise de vez em quando dar uma paradinha. O que que é uma coisa pontual que também se Uhum. pegar o mesmo exemplo que Uhum. você, que era uma coisa que me apavorava, Ana, me apavorava se não passar na escola quando eu era guriazota, sabe. Aham. Nossa, me apavorava. Por quê? Porque pobre de uma rede adesiva, você não tem segunda chance na vida. Pobre não tem segunda chance, tu acerta da primeira ou tu não ou passou a tua vez, sabe. Um pouco era assim, carteira de motorista, passo de primeira, ah, é bom. Não, passa um perrengue, passa Aham. mal fisicamente, mas era isso, Sim. porque tinha que pagar a segunda, a terceira, a quarta. Então, Uhum. às vezes também tem essa coisa assim que é estar exigido no seu limite e que sim, Uhum. você vai ter instrumentos por um período. Agora, é isso que o Léo Sasaki falou lá no vídeo dele, né? Uhum. Tem pessoas que estão no limite o tempo inteiro, em estado de alerta o tempo inteiro. Sim, Essa pessoa, ela só vive desafio. sim. Ela só vive fora da zona de conforto, ela nunca teve um porto seguro Uhum. para poder ser Uhum. corajosa, audaz. Então Sim. também temos que reconhecer que o que nós estamos falando se aplica para todo mundo. Eu acho que tem essa questão que às vezes a gente quer colocar todos no Num mesmo pacote, né. pacote, Uhum. né? Olhando que todas as pessoas têm isso ou aquilo, todas as pessoas têm que fazer isso assim, todas. E não. Eu acho que Uhum. aí entra essa liberdade da vida, né? Uhum. E claro, liberdade com responsabilidade, entendendo as consequências, sim. Mas
Nenhuma vida é igual à outra. Uhum. Elas podem até ser em algum momento parecidas, Uhum. né. Então, eu acho que às vezes o excesso de oportunidades também não significa que a pessoa irá aproveitar, ou a escassez também não significa que a pessoa não vai vencer, né. Uhum. Eu acho que a gente entra naquilo, não é ou isso ou aquilo, Uhum. né. Então, claro que a gente não tem como saber um controle exato do que vai acontecer conosco no próximo minuto, Sim. né. Tem as suas particularidades, Ana, que é bem Uhum. importante tu trazer, né, porque sim, são particularidades que são tuas, né, essa Uhum. não tem uma regra, uma fórmula, mas tem coisas que são, em comum, né, do nosso tempo, por exemplo. Todos nós estamos sujeitos à velocidade de um tempo que parece que está acelerado, todos nós Uhum. estamos sujeitos à digitalização de todas as coisas. Por quê? Porque fazem parte do nosso tempo, então é algo em comum, né, você pode Sim. lidar mais ou menos, mas são coisas em comum. Eu tô Uhum. pegando esse gancho, Ana, para Aham. poder voltar lá quando tu dizes, né, da prova, que sim, Uhum. eu tinha, eu particularmente, esse medo, né, de rodar, de ter que fazer 2 vezes, porque assim, a vida não pedia, exigia, né. Uhum. Mas hoje, do lugar só hoje, Ana, naquela época não, hoje, com o Sim. distanciamento histórico da minha própria narrativa de vida, isso era Uhum. quando tinha, sei lá, 11, 12, 13, 14, 15. Hoje, com 54, eu olho para aquele período e digo: Uhum. "Se eu tivesse perdido rodado um ano, não ia ser tão transformador quanto eu achava que seria". Sim, Quanto eu achava que seria. sim. Agora, o inverso, se eu tivesse incluído na minha rotina de vida a atividade física aos 11, 12, 13, certamente hoje Sim. eu teria uma relação com isso totalmente. O que eu quero dizer com isso, né, nessa Uhum. comparação, nessa analogia, é que tem coisas que são base da vida e que a gente não se atenta, ou por Uhum. falta de acesso, ou por não ter orientação, ou por Sim. não ter condições, ou Uhum. ou porque não quis, mil coisas, Ana. Sim. As mil coisas são do individual. As 1000 coisas são do indivíduo. São. Agora, exercício, atividade física faz diferença na vida das pessoas ao longo do tempo. Uma Sim. prova perdida não vai fazer a diferença. Aham. É aí que tá a questão, sabe? Sim. Mas eu precisei ter perspectiva histórica sobre mim mesma Sim. para poder dizer isso hoje com firmeza. Na época eu Uhum. não sabia. E eu acho que a gente não pode esquecer que dentro desse momento que nós estamos vivendo agora, o assunto, né, saúde, né, saúde, a gente teve um boom de falar de saúde física e agora a gente está tendo outro boom de falar de saúde mental, né, do cuidado com a saúde mental. Que é uma coisa bem nova, né? Saúde Bem mental nova. era uma coisa, a gente dizia, eu me lembro. Ah, tá com depressão? Vai lavar um tanque de roupa. Exato, exato. E aí, quanta gente não conseguiu nem lavar o tanque de roupa, nem sair da cama, nem para comer, nem para tomar banho, nem para fazer nada, por estar num estado depressivo. Então, eu vejo que a gente, e aí eu acho que essa questão sim, a gente olha historicamente, a gente já passou por várias fases, e cada fase com as suas coisas das suas fases, mas a gente está vivendo agora essa transição, saúde física e para saúde mental. Uhum. Então, claro, hoje se fala muito mais em exercício, em como melhorar, o que fazer, como fazer, aplicativos. A gente tem muita facilidade no Uhum. acesso a fazer o exercício. Uma vez não era assim, Uhum. né? Então, se nós olharmos hoje, né, quantos parques equipados, quantas academias, quantos lugares que são possíveis. Ah, mas a pessoa não tem condições de ir para um parque, para uma academia. Bom, não pode sair de casa? Tem o professor que vai na tua casa fazer exercício Uhum. contigo. Então, esse tempo que a gente está vivendo, ele é diferente de outros tempos que a gente já viveu. Sim, sim, isso é um fato, É um né. fato. E até, Ana, a gente acabou indo para outras áreas que Aham. são importantes também, Sim. mas eu queria voltar sobre a Hum. questão dos desafios que são, na verdade, conflitos para os quais a gente tem que romper com eles, né. Porque às Uhum. vezes damos nome de desafio como se fosse algo a ser superado, como algo que Uhum. só nasceu para ser rompido, né. Vou dar um Uhum. exemplo Tá. típico disso, assim, eu vivo uma relação conflituosa entre vizinhos. Ok. Entre vizinhos, vou dar um exemplo, entre Uhum. vizinhos, no condomínio, né, e aquilo Tá. vai aumentando, o meu desafio é entender o vizinho, meu desafio é superar, sei lá, Uhum. o desaforo, a ofensa que foi. E às vezes, Ana, o teu desafio não é estar redobrando,
reeditando, revivendo. Às vezes, se possível for, é só se mudar. Sim. Se possível for, às Uhum. vezes é só se mudar, Uhum. porque tem coisas que não vão mudar, não depende de você. Para ter um acerto numa relação conflituosa, 2 partes são envolvidas, Sim. 2 partes têm que querer. Sim. Se uma delas decide que não quer, não importa o esforço, estou dando um exemplo, mas podia ser Uhum. qualquer outro Sim. nessa esfera, se a outra parte decidiu que não quer, ela quer permanecer no conflito, não deixa de ser um desafio, passa a ser um conflito puro e simples. Uhum. Pelo simples prazer de ficar estagnado no conflito. Porque tem gente, Ana, inclusive nós de vez em quando, que por ser conhecido, gostamos do problema. Porque eu conheço, por que que eu vou sair do problema? Esse problema eu conheço, vai que eu arrumo um outro, né? Então eu vou ficar nesse, esse aqui pelo menos eu conheço, né? Sim, porque no final a gente sempre tem a esperança que nós vamos conseguir mudar o outro. Aham. Esse é, assim, a grande fantasia, né, do ser humano. Eu vou conseguir mudar o outro. Então, aí vamos pegando esse teu exemplo aí. Ok, eu posso escolher mudar de lugar, ok. Mas e se eu não Uhum. puder mudar? Uhum. Bom, eu posso escolher discutir com esse vizinho sempre que eu encontrar. Aham. Eu posso escolher ignorá-lo. De uma forma que ele pode fazer o que quiser e ele não vai me atingir, porque eu não vou permitir. Sim. Então, enfim, e poderá, né, ter outras alternativas aí que agora não me vem. Mas a questão aí vem, o que que eu posso escolher? Eu Uhum. vou mudar meu vizinho que quer brigar sempre? Não. Eu vou me colocar toda vez que eu encontrá-lo, eu vou brigar? Não, eu também não quero. Isso não é do meu perfil, Cansativo, né? cansativo, eu Cansativo. não gosto disso, não é. Então, é aquela coisa de eu não vou mudar o outro. E isso vale para tudo, né? Acho que também uma outra coisa que nós estamos vivendo, assim, em muitos momentos a gente perdeu algo bem básico que era a educação. Então, um exemplo, eu estou numa fila, estou ali no meu lugar da fila, e aí vem pessoas que não respeitam a fila e vão e se colocam lá na minha frente. Eu posso escolher, olha, a fila termina lá atrás, eu posso escolher, vou, vou, vou passar na frente dessas pessoas novamente, ou eu posso dizer, bom, eu estou aqui, eu estou fazendo certo, eu estou no meu lugar, eu não quero atrito, eu não quero conflito, vou ficar aqui esperando e vou ficar com essa indignação que as pessoas passaram na minha frente. Mas é aquilo, é educação. Onde que a gente se perdeu também que a educação ela passou a ser algo hã, que eu posso escolher ser ou não. Sim, sim. Que não É? há uma regra, uma etiqueta social. A etiqueta social não é Exato. só para ser bonita, né? Ela é para Não. boa convivência, né? A gente usa ela Exato. para boa convivência, não precisava delas, né? Sim. Ana, obviamente, a gente pasme, a gente já está Hã. quase no finalzinho do programa, tem 1 minuto e meio, 2, e eu Tá. queria te permitir, Ana, nós falamos sobre muitas coisas. Nossa. Abrimos o leque aqui e o assunto era esse, né? A Sim. diferença entre zona de conforto e estagnação. Uhum. Diante do que nós conversamos, agora como profissional, o que que tu acha que deveria ficar assim, ó, se tivesse que escolher 2, 3 pontos tópicos, Uhum. quais precisam ficar dessa conversa? Bom, primeiro se você está bem, está feliz na sua zona de conforto, fique nela. Se você está estagnado e incomodado, saia dela. O incômodo é uma mola propulsora para a mudança. E se você está escondido, que aí é essa outra palavra da nossa conversa, se você está escondido, se pergunte: como eu me coloquei nessa situação? O que que eu faço com esse esconderijo no qual eu me coloquei? Uhum. Nossa, boa pergunta. Por que me coloquei ali? E talvez também, Ana, não sei se Hum, me ajuda se não for, tá. não tá na hora de sair do esconderijo, Ótimo. né? Isso. Eu Pode, estou pode aqui há até, muito tempo? pode ser até que a resposta seja não, ainda não é a hora, mas pelo menos Aham. você sabe, não é, né? Exato.
Porque Sim. por vezes a gente só se acomodou naquele esconderijo, Uhum, né. uhum, Uhum. uhum. Muito interessante. Ana, foi uma delícia conversar contigo hoje. Muitos Uhum. ouvintes, ligaram não, mentira, falei equivocado. Se manifestaram aqui elogiando a tua presença, a Ana Obrigada. Lúcia, a Carmen, a Catarina, o Paulo Pedro e mais a Justina, que mandaram um alôzinho para ti, Tá dizendo que bom. adoraram o programa. Esse conteúdo fica armazenado e disponível em vídeos, já tá lá no Facebook, porque é ao Tá, vivo enquanto tá no rádio aqui, tá. simultaneamente sai no Facebook, mas em seguidinha vai subir também para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Tá. Sexta que vem tem mais. Um beijo para todos os nossos ouvintes e semana que vem estaremos aqui. Obrigada, Aninha, valeu! A gente fica por aqui, como eu disse, conteúdo armazenado